E à noite também vamos ter o festival a partir das 19 horas. E às 20 horas os devotos, cada um vai falar um pouquinho sobre Srila Maharaj. Então vamos agora para a leitura da sua autobiografia. Vamos começar lendo Prana Mantra de Srila Acharya Maharaj. É o que cantamos todos os dias no Hora do Vandana, né? Puja Shri Guru Varga Vandita Mahabhavam Vitaya Sada Purva Parya Parampara Pracharita Praja Paramurta Krite Bhakti Nirmala Nirjarasyani Britan Sadakakan Sadaran Vadeshi Gurudevana Tasira Acharya Varanijan. O que quer dizer isso em português? Eu curvo a minha cabeça em eterna reverência ao meu Gurudeva, o melhor dos acharyas, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. Ele é sempre vigilante, resoluto, guardião da corrente da pura devoção, cuja forma mais elevada flui da nossa mais adorável Shri Rupanuga Guru Varga, em sua dedicação exclusiva a Mahabhava Shrimati Radharani. Eu ofereço minhas respeitosas reverências ao Swami Bhakti Nirmal Acharya, que está energicamente inspirando todos os devotos do Oriente e do Ocidente no caminho da devoção pura. Isso foi composto por Srila Govinda Maharaj. Então, Srila Acharya Maharaj, o próprio nome que Srila Gurudeva deu para ele, Srila Govinda Maharaj, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. O que quer dizer o nome dele? Maharaj todos eles têm, quer dizer grande rei, né? Mas, e o nome dele real? Bhakti Nirmal. Bhakti é devoção, Nirmal é pura. Então ele é o Acharya, Srila Bhakti Nirmal Acharya. Ele é o Acharya que ensina pelo exemplo a devoção pura. Srila Bhakti Nirmal Acharya. Ele ensina pelo exemplo a devoção pura. Então, Srila Acharya Maharaj, ele deu exemplo para todos nós. A vida dele, devocional, é um exemplo. Não só dele, claro, Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, mas a vida dele é um exemplo. Sempre dedicado, sempre totalmente entregue ao guru dele, totalmente entregue ao serviço devocional. Não importava se estava doente, se não estava doente, ele estava sempre entregue, o tempo todo fazendo serviço, o tempo todo pensando no serviço, ou pensando como servir o guru dele. Tentar descrever as glórias ilimitadas de um Vaishnava, o devoto de Deus, é uma tarefa muito desafiadora. E porque a natureza do Guru está além do que conseguimos alcançar com nossa inteligência material. E além do que nós podemos perceber com nossos sentidos materiais, a tarefa fica ainda mais difícil. Qualquer um que desejar verdadeiramente conseguir conhecimento íntimo de sua divina graça, é encorajado
a ir diretamente à sua associação, sendo por meio de sua presença física, correspondência pessoal, os seus áudios. Então, como que você pode se associar com o Srila Acharya Maharaj ou com o Guru genuíno? Pela associação direta, por meio de sua presença direta física, aquele que está do lado do Guru, por, como foi falado aqui, correspondência por e-mail, por WhatsApp, o pessoal direto com ele, pelos seus áudios, pelos seus vídeos, pelas suas palestras, pelo que ele escreveu, ou pelos devotos que são próximos e queridos dele. Então você pode se associar com o Guru dessas formas, pelo que ele falou, pela escritura, pelo áudio dele, pelos devotos queridos dele que estão continuando o serviço dele, pessoalmente, direto com ele, ou mandando mensagem para ele, pessoal, enfim, essas são as formas de se associar com o Guru. Apresentamos aqui um discurso autobiográfico de Sua Divina Graça, um Vishnupada, Srila Bhaktinirmal Acharya Deva Goswami Maharaj, o atual presidente Sevaitacharya do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Na verdade, na época que foi colocado isso, ele era o atual Sevaita Presidente Acharya. Mas agora, o atual Sevaita Presidente Acharya é Srila Bhakti Tilakaniri Maharaj, escolhido por Srila Acharya Maharaj. Então, agora começa a sua autobiografia. Ele fala assim, eu nasci em 1960. Então, na verdade, ele hoje estaria completando 62 anos no corpo dele, material. 62 anos. Mas ele foi embora ano passado com 60 anos. Então, ele nasceu em 1960 em Sonarpur, perto de Calcutá. Mas, depois de algum tempo, eles se mudaram, ele e a família, para Bangladesh, onde temos uma família grande e unida, por volta de 150 pessoas. A família dele é grande. Em nossa casa, nós cantávamos o Santo Nome, mas só em dias especiais. A família não seguia a tradição Gaudiya Vaishnava. O meu pai era um homem da política. Ele não gostava de religião. E embora a minha mãe fosse de uma família religiosa, ela também não era muito religiosa. Ela era religiosa, mas sem a concepção apropriada, Gaudiya Vaishnava. Eu lembro quando eu tinha por volta de 10 anos de idade, eu acordava todo dia, bem cedo, de manhã, eu colocava um dote e ia até o pequeno templo da nossa família, ler o Srimad Bhagavad Gita. O meu pai não gostava e ele brigava com a minha mãe por isso. Mas, ainda assim, eu ia lá em segredo. Então, Srila Acharya Maharaj, ele também teve dificuldades. O pai dele não gostava que ele lesse o Bhagavad Gita. O pai dele era político. Então, ele também teve dificuldade, mas ele ia escondido. Ele ia lá da mesma forma, em segredo, escondido. Então, depois de alguns anos, eu fui estudar em um colégio e depois na universidade de Dhaka. Quando eu terminei a universidade e passei nos exames
de pós-graduação, eu comecei a ensinar matemática em um colégio. O irmão da minha mãe disse para mim: por que você está ficando em Bangladesh? Todos aqui são muçulmanos. Todos eles não são religiosos. Você pode ir para a Índia. Eu fiquei alguns dias na casa dos parentes de meu pai, onde o meu tio estava morando. E então o meu tio me conseguiu um emprego em Calcutá. Ele era um comissário do imposto de renda em Calcutá. Uma pessoa muito proeminente. E ele conhecia um diretor de uma faculdade. E foi assim que eu consegui o emprego de professor por meio período. Eu comecei a dar aulas de matemática, física e física nessa faculdade. Então, o meu tio materno me disse que seu pai, isto é, o meu avô, sempre quis que eu me tornasse um advogado ou um juiz. E ele me encorajou a começar a estudar direito. Então, eu estudava à noite e ensinava de dia. Era professor de dia e estudava à noite. Tudo na mesma universidade. Eu estudei assim por 3 anos e recebi o grau de bacharel. E após isso, eu comecei a praticar sob a guia de um advogado sênior na corte de Alipore. E algumas vezes no Supremo Tribunal de Calcutá. E eu continuei lecionando naquela faculdade. Naquele tempo, eu tinha por volta de 27 anos. A minha mãe, ela costumava brigar sempre comigo, me pressionando para que eu me casasse. Todos os meus irmãos e primos tinham se casado, mas internamente eu já tinha decidido que eu não iria me casar. Eu já tinha visto o quanto as pessoas de uma família, elas sofrem, e não queria fazer isso. Eu pensei, eu posso cuidar de mim mesmo. Eu posso cozinhar a minha própria comida. Então, por que eu ia querer ganhar dinheiro com tanto trabalho para então gastar com a família? Para quê? Um dia eu voltei da corte e vi que a minha mãe não tinha cozinhado para mim. Ela me disse: você não vai se casar? Quem é que vai cozinhar para você? Ela brigou novamente comigo naquele dia e eu saí daquela casa. A mãe dele, a mãe de Srila Maharaj, ela, toda mãe indiana, enfim, as ocidentais também, mas a mãe indiana quer casar o filho e ele não queria se casar. Então ela, certa vez, ela não fez comida. E ele falou também em uma outra aula que ela não lavou sua roupa. Ela falou, não, você não vai se casar, então faça tudo você. E aí ele saiu da casa dos pais, como ele diz aqui. Ele saiu daquela casa. Aí ele diz, eu aluguei uma casa perto
de Navaduip, em Tirampur, distrito de Burduan. É uma caminhada de 5 minutos da estação de trem de Navaduip. Eu fiz um grande centro naquela casa, um centro de treinamento e desafios. O nome que ele deu para o local foi Challenger Coaching Center. E ele lecionava lá como professor particular. E aí ele diz, eu ensinei aos meninos desde 15 anos até o nível de graduação e pós-graduação. Matemática, física, química, gramática, inglês, gramática bengali, geografia e história. Eu fiz uma placa onde eu escrevi que eu podia ensinar todos os assuntos. E quando os estudantes viram a placa, eles ficaram impressionados. Um professor pode ensinar todos os assuntos, eu quero ser aluno dele. Às vezes, alguns meninos e meninas, eles vinham me perguntar a respeito do meu diploma. Eu dizia a eles que eu tinha um mestrado em matemática. Então, eles me testavam em inglês, mas eu os ensinava gramática inglesa e muito facilmente. Então, dessa forma, eu comecei a ensinar lá naquele local. Então, 15 dias depois de eu abrir o centro, eu já estava ensinando 250 alunos. Eu começava cedo, de manhã, às 5 horas da manhã, e continuava até tarde da noite, até meia-noite às vezes. E eu ganhei muito dinheiro naquele tempo, por volta de 200 mil rúpias. 200 mil rúpias é um valor considerável. Parece que a rúpia agora está 14, um real está 14 rúpias, né? Se fosse uma média de 20, ele ganhou aqui 10 mil reais, né? E lá na Índia era muito dinheiro esse valor que ele ganhou. 200 mil rúpias. ₹50 por estudante era o que ele cobrava. Porque eu tinha um diploma de direito. Eu também praticava advocacia na corte de Krishna Nagar, de tempos em tempos. Ele também trabalhava como advogado na corte. Então, chegou um dia em que, durante a noite inteira, eu não consegui dormir. Quando um pouco de sono estava vindo, alguém me chamava, Govinda. Govinda Maharaj está sozinho. Tome conta dele. E eu fiquei pensando e procurando quem é Govinda Maharaj. Quem é ele? E eu não sabia. Era como a Kashidwani. A Kashidwani é quando você recebe uma voz do mundo transcendental. Você escuta alguma mensagem do mundo transcendental. Então ele falou, é como a Kashidwani, como um som vindo do céu. E durante toda a noite, aquele som
continuou vindo a mim. O próximo dia era domingo, era um feriado, e eu não ensinava naquele dia. Alguns estudantes vieram até mim, mas eu os mandei voltarem. Eu nunca escovava os meus dentes do lado de fora, mas naquele dia eu peguei a minha escova e saí do jeito que eu estava vestido, um Punjabi. Punjabi é aquela bata comprida, um Punjabi. Eu caminhei de Shirampur até a ponte do Goranga Setu. E durante o tempo todo, eu estava pensando, quem é esse Govinda Maharaj? Quem é ele? O que era aquele som que eu ouvi? Da ponte, eu vi os domos, as cúpulas do templo. E me perguntei, que templo é esse? Eu quero vê-lo. E eu fui até o templo. O portão principal não ficava sempre aberto, como agora. Porque naquele tempo, todas as estradas eram de terra, sem paralelepípedos. E qualquer outra coisa. E quando um carro ou um trator passava, havia muita lama. Então, eu sentei ao lado do portão de ferro, onde a loja de livros está agora. Naquele tempo, não havia loja de livros. Eu estava sentado e pensando. Uma hora depois, um brahmachari saiu. Ele me viu e perguntou, quem é você? Eu lhe disse que vivia por perto e que, originalmente, eu vinha de uma cidade perto de Calcutá. Ele me perguntou qual era o meu emprego e eu disse que era um professor particular e um advogado. Então, ele partiu. Em seguida, eu vi um velho brahmachari, o gerente do templo naquela época. Havia alguém pescando no Govinda Kunda. E aquele velho brahmachari estava se escondendo para pegar o pescador. Ele pegou o menino e brigou muito com ele. O menino implorou para que ele devolvesse o seu anzol. Ele se desculpou e prometeu nunca fazer aquilo novamente. Então, às 3 horas, o primeiro brahmachari voltou. Mais tarde, eu soube que ele havia voltado de Rapanya Dan. Naquele tempo, eu nunca havia ouvido falar de Rapanya. Ele estava surpreso em me ver novamente. Você ainda está aqui? Você honrou a praçada? O alimento oferecido no altar, né? A praçada. O que é praçada? Perguntou Silachara Maharaj. Comida. É a nossa comida, disse o brahmachari. Ninguém me disse que eu podia comer. Eu não sabia nem o que era praçada.
e eu estava com muita fome. Eu tinha vindo muito cedo de manhã, mas já eram 3 horas da tarde e eu não havia comido nada. Ele me levou com ele. Naquele tempo, o local de praçada, o salão de praçada, era onde hoje fica o armazém. E havia um prato com praçada guardado para ele. Ele me deu um prato e colocou metade de sua praçada para mim. Eu lhe disse: Prabhu, é muito pouco para você. Mas ele insistiu e eu comi. Depois daquilo, ele me mostrou o local e me falou a respeito do templo. Não haviam muitas construções naquele tempo, naquela época. Ele me mostrou o templo principal, o Samadhi Mandir de Srila Siddhartha Maharaj e alguns outros prédios. Depois disso, ele disse para mim: você é um rapaz bom e educado. Por que não fica no templo? Você não vai se casar. Então, por que vai voltar para a sua casa e ensinar pessoas? Porque você ganha esse dinheiro, você pode ficar no templo. E ele pediu ao gerente do templo se eu poderia ficar. De início, o gerente não concordou. Ele é um advogado. O que ele vai fazer aqui? Mas o Brahmachari disse: ele vai fazer algum serviço. Então, o gerente concordou. Leve ele até Damodar Maharaj. Damodar Maharaj era o encarregado do prédio onde ficavam os hóspedes. E ele então me deu um quarto. Era o quarto número 11. Hoje em dia é o número 13. E um colchão. Eu fiquei 3 ou 4 anos sem um lençol ou travesseiro. Eu só tinha o colchão de fibra de coco no chão, nada mais. E eu não pedi por nada mais. E também me foi dado um dote. Foi assim que eu me mudei para o templo. Então aqui Srila Maharaj está contando a história, né? A história de como ele chegou lá, e aí como que ele foi recepcionado, e agora continuando. Depois que eu me mudei para lá, em 3 ou 4 dias, um devoto brigou comigo. Por que você veio para cá? Eu não sei, respondeu Acharya Maharaj. Então por que você está aqui? Você não sabe por quê? Eu quero fazer algum serviço, ele falou. Eu quero ficar no templo. Aquele Brahmachari disse que eu podia ficar aqui. Ele disse que eu poderia fazer o que os outros estão fazendo. Quem é o guru aqui? Perguntou o Brahmachari. E a Acharya Maharaj falou: eu não sei. Então, por que você está aqui? Você nem sabe qual é o nome do guru daqui? Ok, Prabhu, eu não sei. Me diga o nome do guru. Ele disse o nome de Srila Govinda Maharaj. E eu lembrei da mensagem do céu, Akashi Dwani. Ele estava me chamando. Alguém estava me chamando até ele. Esse é o seu mestre espiritual. Então, o que quer que me mandasse fazer, eu fazia. E eu estava esperando para que aquele homem voltasse.
Srila Govinda Maharaj, ele estava viajando. Então, Gurudeva voltou de seu primeiro tour mundial. Essa época foi em 1992. Ele veio logo depois de alguns dias. Todos foram oferecer Dandavati Pranam a ele. Eu também fui, logo atrás, oferecer o meu Dandavati Pranam. Alguém disse a ele, este é um novo rapaz. Então, ele me viu, ele deu uma aula e eu sentei lá, sempre atrás. Eu só escutei e não fiz perguntas, não fiz nenhuma pergunta. Ele me perguntou, que serviço você está fazendo? Eu lhe disse que o gerente do MAC me mandou para o campo. Gurudeva disse, bom, você vai até lá sozinho agora? Aí Srila Maharaj falou, sim, eu vou sozinho. Você conhece toda a nossa terra? Srila Maharaj falou, sim, eu conheço toda a terra. Depois que o gerente foi comigo no primeiro dia, ele não foi novamente. Ele entendeu que ele não precisava me supervisionar. Muito bom, disse Gurudeva. Você conhece o nome das vilas onde os nossos templos estão? Srila Maharaj falou, sim, me diga o nome delas. E aí ele começou a falar. Nishinha, Juli e Bonampukur. Ele estava muito feliz. Você conhece o nome do servo que mora lá? E eu lhe disse o nome. E ele também ficou muito feliz. Ele disse ao gerente do templo, tome conta deste garoto. E depois de alguns dias, ele me deu iniciação. E o nome, Vinoda Ranjan. Então o nome de Srila Maharaj era Vinoda Ranjan Das. Naquele dia, eu ganhei mais um dote. Até aquele dia, eu estava usando o mesmo dote por um mês. Quando eu ia descansar durante a tarde, eu o lavava e o secava e usava as minhas calças. Enquanto isso, por 2 meses, eu não conseguia dormir bem. Eu sempre sonhava com matemática, física, escrever no quadro negro, solucionar problemas. E eu estava pensando a respeito do meu quarto anterior, a minha cama grande, o meu armário, o meu colchão, o meu ventilador, a minha maleta, a minha mala, o dinheiro, todas essas coisas. E um dia, eu simplesmente joguei a chave do centro, onde eu dava aula, no Govinda Kunda. Então, em seguida, havia as minhas roupas. Quando eu via minhas calças, o meu Punjabi, eu novamente lembrava da minha antiga casa. Então, quando eu consegui aquele segundo dote, depois da iniciação, eu decidi queimar as minhas antigas roupas. Eu não podia pedir por uma vela ou fósforo, porque eles iriam pensar que eu estava fumando. Então, eu esperei até faltar eletricidade e alguém me deu uma vela. E eu queimei as minhas roupas com aquela vela. Foi assim que, de pouco em pouco,
eu removi o ambiente ilusório. E todos os dias eu escutava a Harikata falar sobre Deus. Aulas da manhã, da tarde e da noite. Eu me sentava lá. Eu ouvia as aulas do Chaitanya Bhagavata e do Chaitanya Charitamrita muito alegremente. Mas, quando Damodar Maharaj ou algum outro antigo devoto lia o Bhagavatam à tarde, eu não conseguia entender. Era difícil para mim. Algumas vezes, Maya, a ilusão, também vinha à minha mente. Uma vez, um homem, ele veio a mim e disse: por que você veio para o templo nessa idade? Você ainda pode se casar, pode ganhar dinheiro. Eu pensei, ele não é um homem do templo. Ele está contra o templo. Ele está ficando no templo, mas está espalhando ideias ruins. Eu estava sempre observando tudo. O que estava fazendo e quem estava fazendo o quê. E eu lembrei quando Gurudeva veio e me perguntou: você quer ficar no templo? Sim, Gurudeva. Quem você irá adorar, Gaura ou Krishna? Gurudeva perguntou. Você gosta mais do lila de Gaura ou do lila de Krishna? Eu não sabia o que responder. Eu conhecia ambos, Gaura e Krishna. Então eu disse, ambos, Gurudeva. Sim, resposta certa. Um dia, em 1999, na casa de Rama Didi, a irmã de Srila Siddhar Maharaj, Gurudeva me perguntou: Vinoda, você vai se casar? E eu, surpreso, para quê? Eu não vim até o templo para me casar. Eu tinha receio de me casar. Então, eu vim para o templo. Você não vai se casar? Então, você pode receber sannyasi. Eu vou lhe dar a minha resposta amanhã, depois de 24 horas. Mas, depois de 24 horas, eu voltei, ofereci meu Dandavati Pranam e fui embora imediatamente. Eu estava esperando. Então, 48 horas se passaram, 72 horas se passaram, e finalmente Gurudeva disse: você está prorrogando o prazo, mas não está me dando a resposta. Rama Didi, irmã de Srila Siddhar Maharaj, também disse a Gurudeva: agora você tem que conseguir alguém que irá ser o Acharya depois de você. Então Gurudeva disse, mais uma vez, você pode receber sannyasi. Eu disse a Gurudeva naquela época, Gurudeva, você pode dizer que eu sou o seu bode? Você pode cortar a minha cabeça ou o meu rabo, sem problema. Então, o que você me pedir para fazer, eu concordo. Eu sou desqualificado, mas se você pensa que eu sou qualificado para sannyasi, você pode me dar. Então, depois de receber sannyasi, vocês sabem que eu saí para pregar. Antes do sannyasi, eu também fui em muitos lugares pregar e coletar. Eu peguei muita responsabilidade para mim. É serviço a Gurudeva. Alguém não está fazendo, eu tenho que fazer. Esse é o meu humor.
Então, Silathyara Maharaj, veja só o que ele falou. Se alguém não fazia o serviço, alguém tinha que fazer, ele fazia. Esse é o humor de Silathyara Maharaj. Antes de mim, eles também pregavam, mas eles iam apenas para algumas coletas de arroz. Mas eu pensava, por que ir de casa em casa e coletar só 1 ou 2 quilos de arroz? Se eu for pregar em outros lugares, então, mais arroz também virá. Quando eu vim ao Mate, só 250 pessoas participavam do Parikrama de Navadvipa naquela época. Então, eu também pensei, se eu for pregar, as pessoas devem vir. É uma boa concepção. Concepção de Mahaprabhu, de Gurudeva. Nós temos um lago, o Sridhar Maharaj também nos deu tantos livros, são como comida de peixe. Então, os peixes devem vir. Eu lembro, em 1993, o meu primeiro serviço de construção foi o Goshala. Vamos ler mais um pouquinho? Só um minutinho que saiu da posição aqui. Então, em 1993, o meu primeiro serviço foi o Goshala, a Casa das Vacas. Anteriormente, era um lugar pequeno e as vacas estavam sempre apertadas. O nosso campo estava lá, mas não existia um muro para cercar as vacas. Gurudeva me disse, faça esse serviço, é necessário às vacas. Mas, ao mesmo tempo, Gurudeva também disse a Damodar Maharaj, não dê dinheiro a ele. Eu quero ver como ele se arranja. Então, eu tive que pedir emprestado algum dinheiro de outras pessoas para fazer o muro, a Goshala. Na verdade, o que quer que eu tenha feito é tudo pela misericórdia de Gurudeva. Eu sou somente um instrumento. A autobiografia acaba, temos um pequeno trecho para ler aqui. Vamos ler esse trecho também. Silathyara Maharaj, Pranamantra. Já falamos do Pranamantra dele. Silathyara Maharaj entrou no Sri Chaitanya Sarasvati Mati em 1982, e mesmo sendo qualificado tanto como advogado como professor,
ele imediatamente cortou toda a sua conexão com todas as suas obrigações externas, materiais. Com firme fé e convicção, se rendeu, colocou a sua cabeça aos pés de lótus de Srila Govinda Maharaj, com muita intensidade e constância. Desde o início de sua adesão ao templo, à missão, Srilacharya Maharaj, ele tem servido com grande sinceridade, entusiasmo, energia, e em apenas 2 anos, Srila Govinda Maharaj começou a confiar-lhe grandes responsabilidades. Ele deu o papel de gerente da missão. Em 1999, a pedido repetidos de sua divina graça, Srila Govinda Maharaj, Srilacharya Maharaj aceitou a ordem de sannyasi. Então, em 1999, ele recebeu sannyasi. Desde o início, Srila Govinda Maharaj começou a expressar a sua consideração de que Srilacharya Maharaj era o candidato mais qualificado para assumir a posição de Acharya, presidente Sevaita sucessor do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Ao longo dos anos, Srilacharya Maharaj, ele serviu Srila Govinda Maharaj intensamente e fielmente em todos os aspectos de funcionamento do templo. Srila Govinda Maharaj o engajou na construção do quarto andar do Seva Kunja, memorial centenário de Srila Bhakti-Rakaka Srila Devi Goswami Maharaj, inaugurado em 1995. Satisfeito em ver a sua capacidade e humor, Srila Govinda Maharaj, ele confiou a Srilacharya Maharaj todas as construções, desenvolvimentos que aconteceram no Mati desde então. Estes projetos incluem o Shri Govinda Kunda e o templo localizado ao centro do Kunda, cumprindo o desejo tanto de Srila Siddhar Maharaj quanto de Srila Govinda Maharaj. O prédio de 3 andares do Seva Acharya, hospedagem, ao lado do Kunda, e o adjacente à casa de hóspedes de 5 andares do Seva Bhavan, que tem mais de 60 quartos para peregrinos e visitantes. Srilacharya Maharaj, ele construiu um belo templo no ashram de Shripati Bamumpara, onde Gurudeva apareceu, e ele agradou imensamente Srila Govinda Maharaj. Ao fazer o nosso grande mate em Ekachakra, também, o lugar de aparecimento do Senhor Nityananda Prabhu, Srila Govinda Maharaj, ele expressou que, através dessa obra, Srila Gurudeva era capaz de servir Sri Nityananda Prabhu durante os seus últimos anos, antes de seu desaparecimento. Além disso, Srilacharya Maharaj supervisionou diversos projetos pequenos e centros associados do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, enquanto ele estava constantemente engajado em sua prática de ampla pregação. Ele regularmente ia de vilarejo em vilarejo, pregando em toda a Bengala ocidental, frequentemente dando aulas públicas, e através dessas atividades entusiasmadas, milhares e milhares de peregrinos se juntaram aos maiores festivais anuais do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, no Gora Purnima, Ekachakardhan,
Shilacharya Maharaj também, ele deu continuidade ao desenvolvimento, à peregrinação anual de Kartik até Govardhana e Vrindavana, e a peregrinação anual de Sri Puridan no Ratha Yatra, onde participam devotos locais e estrangeiros no mundo todo. Shilacharya Maharaj também estendeu a sua pregação internacionalmente. Shila Govinda Maharaj levou Shilacharya Maharaj com ele em diversos turnês mundiais. E, posteriormente, quando Shila Govinda Maharaj não estava fisicamente bem o suficiente para viajar, ele enviou Shilacharya Maharaj para representá-lo, considerando que o seu mais querido discípulo conseguiria fazer o que ele não conseguia mais. Shilacharya Maharaj continuou nutrindo os seguidores do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, junto com sannyasis sêniores da missão e abençoados por Shila Govinda Maharaj, para ajudar e orientar os devotos ocidentais e o humor de devoção inigualável e a pregação dinâmica, tanto na Índia como no exterior. Shilacharya Maharaj é a inspiração valiosa e um abrigo para todos os buscadores sinceros de todos os lugares. Assim termina aqui a leitura, glorificando Shilacharya Maharaj. À noite vamos falar mais dele, à noite vamos falar sobre ele ter vindo ao Brasil em 2010, ele ficou um bom tempo aqui no Brasil, alguns dias. Então, à noite vamos falar sobre isso, comentar mais sobre a vida dele. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, algum comentário. E à noite vamos cantar também o Guru Parampará, a canção própria para quando um Guru aparece ou desaparece. Então, à noite vamos cantar essa canção também. Por enquanto não houve nenhuma pergunta, nenhum comentário. Então vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E aí encerraremos eu vou ver quem está conosco e encerraremos a transmissão. E à noite, como eu falei, 19 horas, começaremos o festival com todos os devotos que vierem aqui à noite. E também será transmitido pelo Facebook. Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha Govinda Ram Shri Madhusudana Gopala Govinda Rashi Madhusudana Hari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinatha Madana Mohan Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Radha Radha Shiva Sadi Gora Bhakta Vrinda Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha
Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shiva Gopala Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Ichai Gosai Kori Charana Banga Jaha Hoite Vignanas Vishnu Pura Jaha Hote Ginana Javista Pura Jai Goshai Jar Muni Tarada Ichai Gosai Jara Monika Raja Sambar Padarimu Rapanchada Sansabara Padarino Mora Panchagra Ate Charana Sevi Bhakta Saneva Chandra Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Yogila Janane Janane Morare Abhila Jai Goshai Jobe Prache Koila Vaso Ichai Gosai Jabi Raje Kulavasa Krishna Nitya Lila Korila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakasa Anande Bola Hari Braja Vrindavan Anande Bolo Hari Braja Vrindavan Anande Bola Hari Braja Vrindavan Anande Bolo Hari Braja Vrindavan Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Vaishnava Pad Bhato Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasa Hari Nama Sankirtana Kore Narottama Dasa Hari Nama Sankirtana Kore Narottama Dasa Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Gaura 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 Hari Gaura 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 Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Jaya Sacinandana Gaura Hari Dwayanika Joya Gaura Dwayanika Joya Gaura Dwayanika Joya Gaura Dwayanika Joya Gaura Nika Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo Nika Gaura Hari Bo Nika Gaura Hari Bo Hari Bo Hari Bo
Haribol, 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 Haribol. Vamos ver quem participou conosco hoje da transmissão. Temos aqui conosco hoje Ishan Krishna Prabhu, Arjuna Krishna Prabhu, Judson Rocha, Vraja Raja Prabhu e também aqui conosco hoje Savaranand Gavarri. Se tem mais alguém aqui presente também, eu agradeço a presença de todos, mesmo quem não se identificou. Um bom dia a todos. Esse dia tão auspicioso para nós, no aparecimento de Acharya Maharaj. À noite começaremos o programa da noite às 19 horas. Dandavati Pranam, um bom dia.